Entrevista. Melhor que uma mulher, só 10 mulheres, só 10 mulheres. Melhor que 10 mulheres, só 1000 mulheres, só 1000 mulheres. Doutor Maurício está aqui com a doutora Rebeca Calderoni e ela na reta final, né? Tá chegando, né? Tá chegando, né? Tá chegando. Doutora Rebeca, como é que tá essa reta final aí? É o que a gente estava falando. Vai chegando nesse final, não é fácil, não. Não é fácil, mas, não. graças a Deus. Tá respirando com facilidade. Nada. Nossa, gente, essa criança é grande, é enorme. É, né? Ele é muito grande. Muita azia, não? Sim. Vovó dizia que mulher grávida que tem azia é bebê cabeludo. Esse menino é cabeludo. E a gente foi fazer exame, né? O médico foi parado. Eu falei, o que aconteceu? Tem algum problema? O médico não tá assustado com o tamanho dele. Que era pra ele ter 29 semanas, tinha tamanho de 33. Isso. Tava com 29 semanas com já. Tamanho de 33. Ele é muito grande. Então... Mas o doutor Maurício é um cara... Você tem 1 metro e... Eu tenho 1,76. Eu sou o mais baixo da minha família. Pois é, Mas a família do Maurício é toda muito grande. Todo mundo muito grande. Eu também não sou não pequena, é pequenininha, né? Eu tenho 72, 73, sei lá. Pois é. Então, vem aí um baita do neném. Vem aí um bebezão. Vem aí um bebezão, então... Vamos aguardar, falta 1 mês e pouco, né? Hoje é 1 mês e 15 dias aí. 1 mês e meio. Daqui a pouquinho tá chegando. 45 dias. Aí os pacientes estão querendo, que eles achavam que eu ia parar antes, né? Eu falei que não ia parar e não parei. Aí estão achando que vou parar depois. Aqui, agora... Quando que eu volto? Depois que eu nascer. Enquanto a doutora Rebeca tá grávida, o doutor Maurício teve dengue, né? Que troço ruim. Ficou mal. Fiquei mal. Ainda não tô bem 100%. Ainda não tá 100% não, né? Mas, graças a Deus, já melhorou. A luta continua, né? A gente tem que sobreviver, né, doutor? Que um mosquitinho Nossa. não faz com a pessoa, né? Que coisa impressionante. Fiquei no hospital. Hoje tem uma audiência pública na Câmara de Volta Redonda, convocada pelo presidente da Câmara, meu amigo vereador Edson Quinto, que está preocupado com isso desde a metade do mês passado. O Edson é nosso ouvinte querido de todas as manhãs. Amigão nosso lá da frente. Pois é. E está muito preocupado porque é isso que o doutor Maurício está fazendo. Ninguém está imune de ser picado por essa... Como diz a Dilma, é a mosquita, né? É a fêmea. É a fêmea que se alimenta do sangue da gente. É um negócio muito complicado mesmo. Muito complicado. Você passou um aperto, né? Passei um aperto. Poxa. E olha, então a audiência pública que tem hoje na Câmara é justamente para a gente se unir e se juntar na luta. Eu estou usando, inclusive, nas chamadas aqui do programa, Volta Redonda contra a dengue. É preciso que toda a comunidade se una para enfrentar esse problema. E logo mais às 19 horas na Câmara, a comunidade, autoridades, sob o comando do vereador Edson Quinto, debatendo a questão, os profissionais da área de saúde, meio ambiente, etc., vão tratar do assunto e orientar as pessoas sobre essa luta. Apesar de muito importante, porque eu já tive dengue, só que eu era muito criança. Eu fiquei muito horrorizado com o estado. Sem brincadeira, que o Maurício ficou assim. O Maurício é uma pessoa muito forte, assim. Ele não é de ficar doente, ele não é de ficar acamado. A pessoa fica numa fraqueza. Ele é um cara dinâmico, né? Nossa, é muito agressivo. O depoimento até isso mesmo, assim. Eu me abati bastante. Você imagina um idoso. Exato. Você imagina alguém que tem alguma comorbidade, né? O sofrimento é muito grande. É isso aí. Olha, fora os casos de morte que nós estamos tendo aqui na região, no estado do Rio, né? Volta Redonda me parece que já teve um óbito. Já. Itatiaia 2, Resende mais 2 ou 3 e tal. A região já teve óbitos e no Brasil já foram registrados mais de 1 milhão de casos. É muita coisa. Muito cuidado, repelente, tudo que a gente puder evitar aí de foco de proliferação, porque o assunto é sério. 8h25, hora do café favorito. E por falar em assunto sério, doutor Maurício Calderoni, com tantos implantes sendo realizados,
É claro que, pelo volume, começam a surgir as perdas de parafusos, etc. Não é verdade? Sim. É comum perder implante, doutor? Dário, o implante é um tratamento odontológico com qualidade, com execução, com resultado, mas passivo de consequências talvez até tristes, desagradáveis. Ninguém quer perder o implante. Né? Ontem mesmo eu fiz uma cirurgia num senhor e removi 3 implantes dele. Né? Lógico, esses implantes estavam ruins, senão jamais faria isso. Mas e esses implantes, inclusive, já tinham um certo tempo. Então, é para dizer assim, o implante ele é uma proposta, ela precisa ter cuidados prévios, cuidados pós e que nós chamamos manutenção e um planejamento muito executável. Tudo interfere. O implante não pode ser feito de qualquer jeito. Na minha experiência profissional, hoje, quem perde o implante é muito mais pela capacitação do exercício de um colega que talvez não dimensionou o melhor implante, talvez não usou o melhor parafuso, que não são... O implante, né, é um parafuso, mas não são iguais. Ou às vezes o próprio paciente que não cumpriu as regras, né, pré-operatórias, operatórias e pós-operatórias, mas é cada dia mais comum, Dário. Doutora Rebeca, o implante não é uma coisa eterna. Embora seja uma prótese considerada permanente, ele tem um prazo de validade, um prazo de durabilidade, né? Sim, isso é interessante, sabe, Dário? Porque são 2 pontos. Primeiro, a pessoa acha que colocou um implante... não precisa de higienizar aquela área, né? Existe esse mito, não é dente, então não precisa de me preocupar. Nós já até conversamos isso aqui, que muito pelo contrário, é necessário higienizar muito mais, é mais difícil até do que um dente humano. Um outro ponto que as pessoas entendam que a vida média de um implante dura de 10 a 15 anos, tá? Então, o que é isso? Pode ser que ele dure muito mais do que isso? Pode ser que sim. Mas é necessário que as pessoas tanto entendam o papel de um processo chamado preservação. O que é isso? Acompanhar sua arcada dentária. Né? Entenda que existe um exame radiográfico simples e barato que pode nos dar esse acompanhamento técnico. Por quê? Existe um processo de degradação no implante chamado salserização, que é a perda óssea ao redor daquele implante e exposição de espiras. Então, quando você tem a perda óssea e a exposição dessas espiras, você tem ali um acúmulo de bactérias que vai fazer com que essa salserização, essa perda óssea ao redor do implante aumente cada vez mais. Tá? Então, é importante nós acompanharmos radiograficamente tanto os seus dentes quanto os seus implantes, né? Porque o problema detectado precisamente e precocemente pode até ser interferido, mas o adequado é tudo ser acompanhado para evitar complicações. Dário, existem 2 tipos de perda. Existe uma perda que nós chamamos perda precoce e uma perda que nós chamamos perda tardia. O que é a perda precoce? Quando você tem um paciente que realizou um implante, o implante é um parafuso que fica dentro do osso. Antes de colocar a coroa, que as pessoas chamam de dente, esse implante se perdeu. E existe aquele implante... Essa é precoce. E existe a perda tardia, que é quando o paciente já tem um implante há alguns anos e, de repente, ele fica mole e cai. As pesquisas dizem o seguinte, a maioria das perdas, ou praticamente quase todas, são assintomáticas. Sim, não provocam. E isso quer dizer o seguinte, que há uma necessidade, exatamente isso que a Rebeca falou, de fazer um controle, de fazer uma inspeção, entendeu? E quando existe alguma sintomatologia, existe dor, o paciente ele tem uma inflamação que está ligado às doenças da gengiva, que é, né, a doença periodontal. Então, isso é para dizer que o implante ele é maravilhoso. Esse paciente mesmo de ontem, eu tirei 3 implantes, tirei alguns dentes e fiz 6 outros novos implantes, né, e coloquei uma prótese. A pessoa sai recuperada, né? Mas tem que ter todo um zelo, tem que ter um cuidado. 3, colocou mais 3. Não, colocou mais 6. Tirei 3 implantes ruins.
tirei mais 5 dentes e coloquei, que estavam ruins também, muito ruins, a pessoa já até com abscesso, tirei cisto, instalei 6 novos implantes e ainda coloquei a prótese ontem. E no lugar daqueles que foram retirados, imediatamente pode colocar Existe um trabalho implante técnico para isso. Lógico que uma tomografia me permitiu achar melhores lugares. Entendeu? Esses lugares onde foram removidos, nós fizemos um tratamento para que a estrutura óssea, né, se cicatrizar, se regenerar novamente. Um ponto, Dário, é muito importante para a gente comentar aqui e para que as pessoas que desejam reabilitar suas arcadas com implantes saibam. Lamentavelmente, isso não é uma coisa satisfatória para nós não nos orgulhamos disso de jeito nenhum, mas lamentavelmente, hoje nós temos um número altíssimo de explantações, que são as remoções de implantes, esse processo que o Maurício falou, para reinstalação ou para reconstrução óssea para depois reimplantar. Então, certifiquem-se, né, de como isso está sendo planejado, se você está realmente se tratando com um especialista, se esse trabalho está sendo executado da melhor forma, com o melhor material, porque o adequado, é claro que todas as vezes que nós precisamos de explantar, remover um implante, nós precisamos de desgastar uma estrutura óssea que é tão nobre e tão preciosa. Então, o adequado é que isso não ocorra. E nem todo mundo tem essa condição de ontem, de tirar um implante e botar outro. Às vezes não dá, não, por isso que existe a célula-tronco, por isso que existe a ROG, regeneração óssea guiada. Vai se fazer um trabalho para que se permita futuramente. Então, assim, as pessoas provavelmente vão ficar angustiadas, né? As pessoas, de um modo geral, sofreram dor de dente. Bom, removeram os dentes, puseram a dentadura. Aí surgiu a história do implante, que isso é mais recente. Maravilhoso. É uma coisa moderníssima, maravilhosa. Normalmente, quando se faz um implante, quem vê quase não percebe que os dentes não são naturais, etc. Quer dizer, a odontologia evoluiu de uma forma fantástica. Aí acontece o seguinte: o paciente procura a Vértice, doutor Maurício, e acha que depois que ele implantou o dente não precisa nunca mais voltar no dentista. Dário, primeiro, isso é comum. Mas você sabe que nós temos um trabalho técnico na Vértice. Eu acho que esse é um trabalho de excelência. Todos os pacientes que executam, pode ser um implante simplesinho ou um número grande de implantes, todos passam por aulas para aprender isso. Vai entender o que é um implante. Você faz um cursinho para isso. Para ter um implante, né? Isso. Você tem que manter. Sim, é isso que faz o paciente. Dificilmente nós vamos ter um paciente que relata que sentiu alguma coisa. Dificilmente você vai ter um paciente que vai ter um problema com um implante. Por quê? Ele entende o que é um implante, como é que é instalado, quais as condições dele, qual a condição do pós-operatório, como é que isso... Gente, tudo tem que ser muito bem esclarecido. Sabe por quê, Dário? Vamos falar uma coisa muito séria, tá? O implante, ele vai aguentar uma força mastigatória enorme por muito tempo. Isso não é qualquer coisa. Isso não é de qualquer jeito. Isso não pode ser feito com banalidade, né? Eu acho que nós temos a excelência na Vértice de simplificar a vida das pessoas, tá, Dário? Toda vez que eu puder, a Rebeca, nós pudermos fazer um trabalho que seja rápido, que tenha boa execução, que seja livre do medo da dor, a gente sempre usa muito essa frase, isso é uma realidade, entendeu? Não quer dizer que a pessoa não tem que ter cuidado. Mas agora, como tudo na vida, né? Doutora Rebeca, existe problemas de saúde do paciente que podem provocar essa perda tardia ou precoce do implante? Isso é importantíssimo e, por incrível que pareça, Dário, com toda a tecnologia que nós temos, ainda existem muitos pacientes portadores de comorbidades, portadores de diabetes, portadores de cardiopatia, portadores em estágio já de alta de tratamentos oncológicos, enfim, com qualquer comorbidade, né? que foram informados que não podem se reabilitar. Então, assim, nós lamentamos que é muito pelo contrário, né? Se todas as pessoas precisam ter todos os dentes para ter função, para ter fonética, para ter, enfim, todas as funções necessárias,
horas, essas pessoas precisam ainda mais. Vamos entender a correlação da nossa cavidade oral com todo o nosso organismo, né? Um foco de infecção na nossa boca pode levar à morte. Isso não é terrorismo, isso é ciência, tá? Bactérias da cavidade oral são afins à cavidade coronária, podem matar por endocardite bacteriana. Então, se todas as pessoas precisam de ter saúde bucal, as pessoas com comorbidade precisam ainda mais. Nós lamentamos que nem todos os profissionais são qualificados para lidar com esses pacientes. É claro que são pacientes que precisam de cuidados, que precisam da interação do dentista com o médico que está o tratando, né? Você com cuidado, com cautela e com boa condução, esse paciente pode e deve ser reabilitado. Porém, aí você tem casos como diabetes. Um paciente com diabetes descompensado, ele tem um problema de cicatrização que pode levar à perda desse implante. O implante, Dário, ele precisa de irrigação sanguínea, vascularização óssea, para que ele possa se cicatrizar ali dentro daquele osso, se o osso integrar. Para as pessoas que nos ouvem, não adianta nós usarmos termos muito técnicos, né? Então, ele precisa do sangue ao redor daquele osso circulando para que ele cicatrize ali. Então, quem tem diabetes, por exemplo, tem problema de cicatrização. Que o paciente compensado, nós operamos muitos pacientes diabéticos com muito sucesso. Mas o cara que tem 300, 500 de glicose... Exato. Vamos lembrar que a perda tardia para o diabético é pior ainda. Sim. Por isso que, assim, complementando o que a Rebeca está falando aqui, quando você tem um paciente e ele tem uma doença, por exemplo, a diabetes, você tem que ter a condição primária que a diabetes dele está controlada. A diabetes é uma doença que não tem cura, mas ela controlada lhe permite. Tem tratamento, né? Sim. E aí, à medida com que depois que fez o implante, há uma necessidade também de manutenção. Porque a diabetes leva um processo inflamatório maior da gengiva que vai, se não cuidar, né, levar à perda do implante. Com pressão alta, por exemplo, é uma coisa importantíssima. E eu sou rígida, abessa com isso e vou continuar sendo. E já levei muitos pacientes meus pro cardiologista e muitas vidas foram salvas em função disso, porque lamentavelmente muitas pessoas são cardiopatas e nem sabem disso, né? Então é um cuidado que a gente tem. Existe um limite, né, para operar esse paciente de pressão arterial e etc. A pressão alta faz com que enxertos ósseos não ósseo integrem, que o implante também não ósseo integre. Então, assim, esse paciente pode operar, claro, desde que ele esteja medicado e compensado. Gente, são 8 horas e 37 minutos, hora do café favorito. Nós falamos aqui em outra oportunidade, doutor Maurício, sobre bruxismo. Aquele negócio de ranger os dentes. Sim. Quem tem bruxismo e faz um implante, depois do implante vai continuar rangendo o dente, etc., doutor? Ô, Dário, o bruxismo é um problema muito, vamos assim, degradante. Primeiro, a qualquer momento da vida você pode manifestar um bruxismo. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser de média idade. Quer dizer, não tem uma casuística, está ligado aos fatores emocionais, né? O bruxismo é muito isso. E o dente não foi feito para ficar batendo no outro, rangendo. E aí você imagina um implante. Pois é, mas né? Quem tem, por exemplo, eu tive na família um irmão que ele rangeia os dentes dormindo, que era um negócio impressionante. Quem está perto não consegue dormir. Pois era incrível. Sim. Eu não sei como é que foi curado. Eu me lembro que eu era criança, mas o médico da família era o Dr. João Pio, que era um clínico geral maravilhoso. Foi prefeito de Volta Redonda, e o doutor João Pio resolveu o problema. Agora, o dentista fica sabendo que o paciente tem bruxismo e ele faz o implante. Depois o negócio continua também. E continua, aí? Tem que fazer a proteção, muitas das vezes tem que colocar uma placa de bruxismo, tem botox terapia para tratamento do bruxismo. Então existem processos que vão ser identificados para amenizar esse trauma, né, funcional. E quem trata o bruxismo é o médico ou é o dentista? O dentista trata o bruxismo.
Sim. Entendeu? Olha só, mas Existe o médico, que é o médico da cabeça e pescoço, e os otorrinos, que eles podem contribuir. Mas, no meu ponto de vista, hoje, quem trata o bruxismo é o dentista como uma ação multifatorial. Lógico que o dentista, muitas das vezes, vai encaminhar o paciente para um psicólogo, vai encaminhar um paciente para fazer um tratamento com um psiquiatra, fisioterapia, entendeu? Mas assim, o coordenador dessa equipe, se for o dentista, eu acredito que tem um resultado melhor. Entenda uma coisa muito importante, gente, porque isso acomete muita gente. O bruxismo, ele é muito correlacionado ao seu lado emocional, ao estresse. Então, que as pessoas possam entender isso, é muito importante. Então, por isso a importância. Não adianta eu colocar uma placa de desoclusão no paciente e ele vai continuar estressado e nervoso. Então, é necessário tratamento psicológico, é necessário, muitas das vezes, intervenção fisioterapeuta, enfim, várias intervenções para que esse paciente possa se estabilizar emocionalmente e reduzir o dano mecânico. Quando a gente tem algum problema emocional, realmente a gente fecha a boca, fica com os dentes travados, face, né? Dá dor na articulação, né? As pessoas acordam cansadas. Nós vamos um dia aqui falar de bruxismo, que é fantástico isso. Vai ajudar muita gente. É um tema interessante. E cada dia mais pessoas têm bruxismo pelos problemas da modernidade. Do estresse, do dia a dia, da internet, as crianças, cada vez um número maior de crianças possuindo bruxismo, né? Temos que ajudar essa turma. Sim. Olha, gente, 8h41, hora do café favorito. Para encerrar o nosso papo, a gente fala, o bruxismo é uma coisa que é provocada normalmente pelo lado emocional. E aí tem aquele cidadão que diz que ele fuma, que é para relaxar. E aí, doutor? Dário, eu vou te falar assim, eu nunca condeno o fumante, né? Até porque o vício é algo terrível, qualquer vício, né? Qualquer coisa em excesso. O álcool, que é um vício permitido, né? Sim. Não, a droga lícita. Uma droga lícita, né? Não deixa de ser uma... A nicotina, o tabagismo também. O cigarro ele tem muita agressão oral. Primeiro, a temperatura está diretamente em contato com a mucosa. Os implantes que são perdidos precocemente, o cigarro é terrível. Os implantes que são perdidos precocemente normalmente são na maxila, no osso de cima da boca, na parte de cima, na parte anterior. E posteriormente o implante precoce é na mandíbula, na parte... Mas todos eles, o cigarro age muito agressivamente. Hoje, um paciente que vai fazer um implante, ele tem que estar ciente que o melhor resultado dele é no máximo 50% do resultado de uma pessoa que não fuma. Então, o cigarro hoje é um problema. O não fumante tem uma o dobro de possibilidade de sucesso que o fumante. Agora, ninguém vai deixar de tratar o fumante. Vamos entender que nós estamos lá, nós temos que ser honestos. Você pode ter, infelizmente, um processo de perda de implante. Confesso que eu e a Rebeca, nós temos protocolos muito específicos, né? Por isso que a Rebeca, eu admiro muito isso, assim, a Vértice está se empenhando nesses pacientes que têm dificuldades, né, Dário? Sim. Então, assim, tanto o paciente oncológico quanto o paciente fumante, nós temos protocolos que, vamos botar assim, amenizam muito isso. Mas o cigarro, infelizmente, faz muito mal para a saúde e para a boca, para o implante. O cigarro aumenta a temperatura do periodonto, então ele atrapalha a osseointegração do implante, assim, agressivamente, né? Assim, por isso que o Maurício colocou, em caso de maxila, né, que é a arcada superior, região anterior ou posterior, protocolos, enfim, implantes nessa área, dificilmente a gente coloca carga, porque é quase certeza de perda. Carga é colocar prótese, tá, gente? Dente, enfim, seja lá o que for. Você coloca o parafuso, a hora que você vai colocar o dente, você não coloca no mesmo dia. Você tem que esperar cicatrizar. Tem que aguardar o tempo, porque senão... O fumante dificulta o trabalho. Aí vem a história da vascularização, igual a Rebeca falou, da temperatura, da fumaça. Olha, gente, 8h44, hora do café favorito. Conversamos com o doutor Mauriti e a doutora Rebeca Calderoni, do Vértice Grupo Odontológico, que em Volta Redonda fica no Shopping 33, Torre 2, sala 1618. Tem o telefone 3342-3985. Em Barra Mansa,
edifício Garagem, sala 1057, telefone 3323-1264. O WhatsApp é aquele que eu digo aqui todo dia, não é? 98821-6616. O responsável técnico é o mestre doutor Maurício de Paula Calderoni, a quem eu agradeço a presença aqui no programa e convido para voltar brevemente ainda esse mês. Estou contando contigo. Doutora Rebeca, obrigado, não sei até quando nós poderemos contar com a sua presença. Até sempre. A Rebeca vai falar da odontologia do bebê. Não marquem entrevista na semana de 22 a 28 de abril. No 22 a 28 de abril. Esse é o período. Eu vou estar na Unimed. O neném, o neném vai nascer, nós vamos trazer ele aqui para vocês. O bebê vai ser dar uma... Não, é taurino. Vai nascer no dia da mãe. Não, o Gêmeos é junho. Já não aguento mais. Já não aguento mais família toda de touro, já não aguento mais isso. Família toda de touro. Minha mãe, minha sogra, esposa, vou te falar. Todo mundo. Doutora Rebeca faz aniversário quando? Dia 23, o dia que ele vai nascer. 23 de abril, dia de São Jorge. Tá vendo? Faz parte. Grande abraço para você. Obrigado, Dário. Um abraço a todos. Tchau. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera